Fala pessoal, estamos começando mais um livecast. Hoje, nosso 19º episódio. Estamos chegando aí, quase na segunda temporada, podemos dizer assim. Temos um convidado hoje, mas super especial aqui, Diogo Cardoso. A gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre família, marketing digital e muitas outras coisas. Diogo, seja muito bem-vindo, se apresente, fique à vontade aí para falar para o pessoal. Obrigado, Fábio. Não vou dizer nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, vou dizer tudo, né? Mas, olá, pessoal, meu nome é Diogo Cardoso, o Fábio apresentou aí, tenho 38 anos, sou daqui do Nordeste, Recife, né? Com muito orgulho, sou empreendedor, desde que me conheço por gente, comecei com 18 anos, dando aula de inglês, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando eu tinha 16, 17 anos. E aí, logo depois que eu voltei do intercâmbio, com 17 para fazer 18 anos, eu já, como já dominava muito bem o inglês, estudei inglês a vida toda, sempre tive uma vida muito ligada a idiomas, né, por vários motivos. E assim que eu voltei do intercâmbio, tive a oportunidade de começar a lecionar. Na verdade, eu comecei fazendo tradução, né? Fiz uns trabalhos de tradução para uma empresa aqui que tinha americanos que vinham para cá e tal. E depois que o pessoal foi embora e acabou os trabalhos, eu comecei a dar aula de inglês. Um ano depois, meus pais montaram uma escola de inglês e aí eu comecei a dar aula lá também. Comecei além de dar aula, né, entender um pouco sobre gestão de negócios, né, principalmente escola de idiomas. Foi onde eu comecei a gostar mais dessa parte de empreender, de gerir. E isso em 2002, né? De 2002 até 2004, eu tanto dei aula por muitos anos, né? Muitas vezes, boa parte do meu trabalho era dar aula, mas também ajudava ali no gerenciamento da escola, tanto na parte de atendimento, na parte comercial, na parte de marketing, né? Já que era uma empresa familiar, eu pude, vamos dizer assim, fazer uma imersão de negócio ali dentro. Era muito novo, né? 19 anos, 18, 19 anos ali, mas consegui aprender muita coisa. E aí, em 2004, tive a oportunidade de novamente morar fora. Passei 2 anos trabalhando, um trabalho voluntário, né, pela minha igreja, né, e aí eu fiz isso lá nos Estados Unidos. E lá eu pude trabalhar com pessoas, né, era meio que relações públicas, apresentava, né, os conceitos e a doutrina da igreja para as pessoas, ensinava, né, o que a gente acreditava, basicamente, e também fazia trabalho comunitário ali, a gente fazia muita mudança, serviço de pintura, a gente também distribuía comida para o pessoal mais pobre assim da comunidade, e isso foi nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Então, esses 2 anos foram muito bons também para amadurecimento, trabalho de liderança, né, já que eu tinha que trabalhar com muita gente e tal. E aí, depois que... Né, estou tentando resumir, né, mais ou menos a minha vida. Depois que eu passei esses 2 anos, né, nos Estados Unidos, como um trabalho voluntário. Nesse período aí, quando eu fui em 2004, meus pais se desfizeram lá da escola que tinham, né? Era uma sociedade e tal, e eles não viam muito sentido mais, já que todos os filhos, eles meio que já estavam encaminhados com outras coisas, eles se desfizeram da escola, eu fui fazer esse trabalho voluntário. Quando voltei em 2006, comecei a procurar trabalho e terminei me vendo também novamente nesse meio, né, de idiomas, de ensinar e tal, e comecei a trabalhar no Instituto Brasileiro de Línguas. Fui convidado para ser diretor da unidade e passei uma boa experiência lá, e depois de alguns meses foi me oferecida a oportunidade de comprar aquela unidade e passar a ser... Eu era um funcionário, mas passar a ser um sócio, né? Na verdade, não era bem um sócio, eu ia comprar a escola dos proprietários e ia manter a marca deles, e a partir daquele momento eu seria ali um franqueado, vamos dizer. Na época ainda não era franquia,
chamava concessão de uso da marca, mas eles utilizaram aquela unidade, aquela escola que eu comprei deles, como um piloto para começar uma franquia, e daí surgiu a franqueadora do Instituto Brasileiro de Línguas. Hoje eles têm mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil. Eu fui o primeiro franqueado e sou um franqueado master da rede até hoje, né? E desde então, né, eu tenho trabalhado com empreendedorismo, tanto no IBL, né, Instituto Brasileiro de Línguas, que comecei em 2006, e ao longo aí do tempo, desde 2015, que eu estou envolvido com marketing digital, dentro da gestão da escola. Eu consegui adquirir muito conhecimento nessa área de marketing digital, e aí, em 2015, a gente resolveu investir em consultoria de marketing digital, ou seja, prestar consultoria para outras empresas, principalmente no nosso segmento aí de escola de idiomas. E aí, em 2017, a gente abriu uma agência para atender empresas de uma forma geral, e uma agência focada em resultados, né, focada em marketing digital também. E daí foi onde a gente começou a vivenciar mais, não só a parte de gerenciamento de empresa, de escola de idiomas, mas também a parte de marketing digital, de atendimento a cliente, de tráfego, principalmente, né, que foi todas essas habilidades, elas foram, vamos dizer assim, adquiridas nesse processo aí, né, desde 2006 até hoje, né? Mas o marketing digital em si, a evolução veio de 2011 até 2018, foi onde eu realmente, eu posso dizer que eu me tornei especialista, né? Principalmente em tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, toda a parte de anúncio aí. Então, basicamente, se eu tivesse que resumir minha vida em alguns minutos, seria isso aí, né? Nesse meio termo aí, né? Em 2011 eu me casei, e aí, desde então, né? Continuo casado. Ano passado veio um presente, né? Que foi Luísa, uma bebezinha que a gente já tentava há 4 anos, mais ou menos, 5 anos agora, né? E ela finalmente veio em 2020, em plena pandemia. Ela nasceu em maio de 2020, naquele período ali de lockdown extremo, mas trouxe muita alegria e muito aprendizado também, né? Acho que a nossa vida, né, quando a gente fala de empreender e tal, a nossa vida é empreendedorismo, né? A grande diferença é que quando a gente leva o empreendedorismo para a empresa, a gente lida com outros processos, né, com outros detalhes, mas a vida é empreender, né? Então, eu sou muito feliz, né, e tenho conquistado muitas coisas através tanto do empreendedorismo aí, de carreira, mas também o empreendedorismo familiar, né, que a gente evolui a cada decisão, a cada passo que a gente toma. Basicamente é isso aí, Fabio. Massa. Porque a gente tem muita coisa para falar, e o primeiro ponto é justamente sobre a questão do seu intercâmbio, né, lá para os 16 anos. Quais foram os pontos mais marcantes, assim, dessa sua fase indo para os Estados Unidos, fazendo esse trabalho voluntário, ajudando outras pessoas, levando assim, a sua palavra, seu conhecimento, né, o que você acredita para outras pessoas nessa fase aí? Certo. Foi bem interessante. Foram 2 fases de intercâmbio diferentes. Eu fiz um intercâmbio como adolescente, né? Aquele intercâmbio tradicional de high school, né? Que a gente chama, você vai estudar 1 ano de ensino médio, né? E também foi na Califórnia, coincidentemente, né? Então, eu passei 1 ano na Califórnia, estudei o 2º ano do ensino médio. Eu acho que já mudou, né? Eu não sei nem mais como é que se chama hoje. Se eu não me engano, o 2º ano é o 10º ano, né? Eu acho. Eu Não, também não sei. tô perdido, eu só... Bom, mas é o 2º ano, que é o antes do último ano, né? O 3º ano Ah, era o sim. último, né? Então, eu estudei o 2º ano. Quando eu voltei, eu já voltei no meio do 3º ano. Eu fui no meio do 2º, voltei no meio do 3º já para fazer vestibular e tal, aquela coisa toda, né? Então, assim, o primeiro intercâmbio, aí foram, como eu falei, foram 2 etapas. O primeiro intercâmbio foi
um divisor de águas na minha vida, porque foi quando eu meio que me desvinculei da minha família, vamos dizer assim, saí debaixo ali das asas, né, da minha mãe e do meu pai, e fui morar fora, fui morar com uma família nova. Lógico, eu até já conhecia essa família, mas fui morar longe de casa, tinha que administrar financeiramente, né, um orçamentozinho ali que eu tinha, uma mesada que eu tinha, tive que tomar decisões também, né, tive que assumir responsabilidades. Se alguém aqui já conhece como funciona a família tradicional americana, né, eles são muito individualistas e todo mundo tem responsabilidade, né? O filho com 16 anos ele já sai de casa muitas vezes, né? Ou já começa a trabalhar, tem tarefas dentro de casa, seja lavar prato, tirar lixo, né? Então eu pude aprender muita coisa nesse período, né? Longe da minha família. E o segundo intercâmbio, que aí eu já era uma pessoa adulta, né? Quando eu fui, eu tinha 20 anos, se eu não me engano, né? Por aí. Então, com 20 anos, você já, né, tem uma maturidade, uma certa maturidade, já tinha iniciado faculdade, já tinha trabalhado, né? Então, e eu fui para esse intercâmbio, vamos dizer assim, esse trabalho voluntário, fui com objetivos muito específicos. Eu sabia o que eu ia encontrar lá, sabia que não ia ser fácil, são muitas regras, né? Para quem não conhece, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias são os Mormons, né? Então, aqueles que normalmente a gente vê em dupla andando pela rua de gravata, camisa branca, plaquetinha preta. A vida desses 2 anos que eles estão ali naquele serviço é muito regrado, né? Você tem horário para acordar, horário para dormir, não vê televisão, não vai no cinema, não vai no shopping, só tem um dia para lazer, e mesmo assim o dia de lazer você tem que fazer compras, você tem que lavar a sua roupa, não vê TV, não fala com a família, só falava por e-mail uma vez por semana, ou por carta. Eu ainda peguei essa época que a gente ainda mandava carta e tudo, mas aí já tinha e-mail, né, que facilitava. Então, assim, não era uma coisa, não era lazer, né? Era realmente um compromisso que a gente assumia durante aqueles 2 anos, mas muito gratificante, porque o foco principal daquele trabalho era ajudar pessoas. No final das contas, a gente ajudava pessoas, seja com uma mensagem de conforto, falando, né, sobre religião, sobre Jesus Cristo, que é o centro da nossa religião, mas também ajudando as pessoas, ajudando o próximo, fazendo trabalho voluntário ali, serviço comunitário como eu falei, mudança, pintura de casa, qualquer coisa que precisasse, a gente estava ali disponível para fazer. A gente tinha uma quantidade de horas semanais que a gente tinha que dedicar para serviço comunitário. Então, é uma coisa muito legal e foi muito engrandecedor, né, essa segunda fase, porque aí eu já pude trabalhar um pouco melhor o lado profissional, o idioma também, aperfeiçoar o idioma no âmbito mais profissional, já que a gente lidava com pessoas, né? Era meio que um trabalho de venda, assim, não era venda porque você não vendia nada, mas você tinha que abordar, né? Você tinha que explicar, você tinha que ter educação, você tinha que ter empatia também, porque às vezes você levava a porta na cara, você levava xingamentos e tudo. Então, assim, a gente tinha que lidar com várias coisas ali. Então, foi muito engrandecedor você ter que conviver com uma pessoa 24 horas por dia durante 2 anos. E era um sistema ali, você não pode deixar outra pessoa só, lógico, só quando vai no banheiro ou em casa ali, mas, tipo, se a pessoa tivesse que sair, não podia sair só. Você tinha que estar com a pessoa, justamente para ajudar as pessoas a cumprir com todas as regras que tinha. É uma coisa bem interessante, né? Mas é uma coisa que ajuda muito na questão de disciplina. Então, a parte de liderança também, porque à medida que você vai crescendo ou vai passando o tempo, você tem a oportunidade de ganhar cargos dentro da estrutura de missionários, né? Então, você passa a ter
cargos de liderança, você começa liderando a dupla, depois você começa liderando outras duplas, né? Então, dos dois, sempre tem um que vai ser o sênior, né, e o júnior, e depois você vai ter a oportunidade de liderar outras duplas também. Então, eu cheguei a liderar 20, quase 30 missionários, né? Então, você liderar uma equipe de 30 pessoas não é uma coisa muito simples também. Então, ajuda a desenvolver essas habilidades que são muito boas para a vida toda. Então, isso, assim, esses intercâmbios, todos dois, eles influenciaram muito na minha vida e na pessoa que eu sou, né? Porque saber lidar com as pessoas, conversar, abordar, venda. Eu tenho um lado muito bom de vendas também. Bom que eu digo assim, muito bem trabalhado. Talvez eu não sei se eu sou um bom vendedor, mas eu entendo muito de venda justamente por conta disso, por ter a oportunidade de trabalhar com pessoas, conhecer comportamento e tal. Então, isso ajuda muito, né? Então, os dois intercâmbios ajudaram muito nesse sentido aí. Muito bom. E acredito que isso tenha contribuído bastante, né, para a sua questão, como você falou, nas vendas, mas também para esse lado do empreendedorismo, né? E aí vem um outro ponto da nossa conversa, né? Que aí a gente tem o empreendedorismo, como você disse, mais solo, né? Que é quando você assumiu ali a questão da gerência da escola, e o outro é justamente no ambiente familiar, né? Como esse intercâmbio contribuiu, como você enxerga essa contribuição aí nesses dois tipos de ambientes? E depois já tem uma outra pergunta para fazer também. Massa. Assim, uma coisa muito legal do intercâmbio quando adolescente é que eu pude ter a experiência de viver em uma nova família. Então, querendo ou não, você aprende com uma família nova, você vê que famílias são parecidas, né? Que às vezes eles falam, pô, minha mãe é muito chata. Não, mas toda mãe é chata, assim, em alguns momentos. Entendeu? Meu pai é muito chato, mas todo pai é chato em alguns momentos, que é o momento de ensinar, que é aquele momento de colocar, né, regras, limites, e que isso é muito importante para tudo, né? E no empreendedorismo também não é diferente, né? O empreendedor, normalmente ele tem uma visão um pouco diferente, principalmente dos funcionários. Então, ele precisa tentar trabalhar os funcionários, ensinar eles, colocar limites, colocar regras, colocar talvez conceitos que eles ainda não viveram, mas que eles vão poder aprender e ver e ter a visão que o empreendedor tem, ou que o empreendedor tem, né? Então, eu acho que o fato de ter tido várias experiências pré-empreendedorismo que estavam muito relacionadas a empreender, né, a tomar decisões, porque eu acho que o grande papel do empreendedor não é nem colocar a mão na massa mesmo, sabe? Porque a mão na massa qualquer pessoa pode colocar, né? Só que o empreendedor ele precisa tomar as decisões corretas e orientar as pessoas que estão colocando a mão na massa para que elas não não tornem o processo mais longo ou não tornem o processo mais difícil do que poderia ser, né? Então, é aquela coisa de analisar, ajustar e testar e dar sequência no trabalho, né? Então, isso serve para a nossa vida de uma forma geral, né? Então, eu procuro trabalhar esses conceitos, né? De, primeiro, entender sobre o que vai acontecer. Se você precisa tomar uma decisão, você não pode tomar uma decisão baseado só no que as pessoas estão falando, numa opinião. Não, você tem que entender, você vai estudar, você vai ler, você vai procurar informações, vai procurar dados, dependendo do que seja, para te respaldar naquela tomada de decisão. E aí, até na hora de você ser questionado, né, você chegar e dizer, não, eu tomei essa decisão por isso, isso, isso. Isso também não quer dizer que a intuição não conta. Conta também, né? O empreendedor, ele também toma decisões baseadas em intuição também. Mas eu acho que é muito mais, eu diria que é tipo 80% realmente informações, com dados, com relatório, com realmente conhecimento, e 20% de intuição, se a gente fosse falar nas tomadas de decisão do processo todo. Então, isso também serve até para
para casamento, né? Assim, para a família, como a gente cuida da nossa família, né? A gente tem que conversar, tem que conhecer, tem que saber o porquê de, né, do que está acontecendo, como é que a gente vai mudar, como é que a gente vai planejar para conquistar sei lá, seja um eletrodoméstico novo, seja um carro novo, seja a casa nova, tudo isso demanda conhecimento, né, seja de economia, de quanto ganha, financeiro, né, educação financeira, seja também conhecendo as pessoas que estão ali com a gente, como elas vão contribuir naquele processo. Então, empreender é uma mágica, assim, eu acho fantástico, assim, né? Tem os seus altos e baixos, mas para um empreendedor que tem visão, ele procura mais a constância do que os extremos, né? Uma das frases que eu aprendi, que eu gosto muito, é que a intensidade ela é muito legal, né? É muito bom você ter intensidade, mas é muito melhor você ter consistência do que você ter intensidade. Então eu digo muito que consistência é melhor do que intensidade. Isso serve para tudo na nossa vida também. É muito melhor nós sermos pessoas constantes do que pessoas que têm picos, né, de tudo, desejos de fazer coisa, de picos de trabalho, assim, hoje eu vou trabalhar, eu vou tirar o dia todo para trabalhar. Não, não é assim. Né? Então, é muito melhor você trabalhar 8 horas por dia do que você passar 24 horas trabalhando e passar 2, 3 dias sem trabalhar de novo. Não, trabalha aquela quantidade de horas por dia. Então, essa é uma frase que eu gosto muito, eu levo muito para a minha vida. É meio que um lema, né? Intensidade, ou consistência é maior do que intensidade, é melhor do que intensidade. Nossa, isso é verdade, né? A gente fala. Antes de começar, a gente estava falando um pouco sobre a questão de academia, né? E aí a gente vê muito isso, né? Tem gente que vai para a academia treinar uma semana, mas passa 2, 3 sem aparecer na academia. Beleza, ele treinou 5, vamos supor, pegar nem 5, 7 dias, né? De uma vez, mas parou 3 semanas para voltar. Se ele tivesse treinado 2 vezes na semana durante essas 3 semanas, teria sido mais eficiente para ele do que se ele tivesse treinado as 7 vezes naquela única semana, passado 3 meses sem voltar. Que aí, obviamente, entra outros fatores, né, de volume de treino, de periodização e tudo mais, porém, ele estaria mais consistente e com certeza teria um resultado melhor, né? Isso é um outro ponto para a gente falar também, principalmente em relação ao marketing digital, né, a produção de conteúdo, que a gente vai falar um pouco mais depois. E um outro ponto também que me chamou a atenção pelo que você falou da questão do intercâmbio, é principalmente a questão da liderança, né? Eu, quando assumi um cargo de liderança, eu não sabia nada sobre liderança, né? Foi tipo assim, Fábio, beleza, o cargo tá aqui, é seu, parabéns, mas eu não sabia nada. Então, você teve a oportunidade de ter essa experiência muito cedo. Então, para todos os outros empreendimentos, né, como você falou, tanto na vida pessoal e profissional, na vida de uma maneira geral, né? Não tem como a gente separar as duas coisas. Acredito que isso tenha sido muito realmente importante e decisivo também para você chegar onde você chegou. Não, E total, total. Uma coisa que eu queria colocar, Fabinho, é que na minha igreja, né, na minha religião, tanto o empreendedorismo, mas muito mais a parte de liderança, ela é muito bem trabalhada, é uma coisa que eu admiro muito. E eu admiro muito porque isso é uma característica do próprio Jesus Cristo, tá? Não é assim, falando de pessoa, não é nem falando de sim, religião nem nada. Ele era um líder nato. Tanto é que eu acho que nenhum líder no mundo conseguiria viver tanto tempo, ou não viver tanto tempo, mas estar tanto tempo vivo ainda, né? Presente na vida das pessoas. Ele, lógico, o papel dele era completamente diferente, mas ele era um grande líder e a própria estrutura da igreja ela permite isso. Com 12 anos,
Cada adolescente na igreja, ele já recebe responsabilidades e ele tem a oportunidade de liderar sobre outros jovens da mesma idade. Então, são feitos, nós chamamos de quórum, né? Eles chamam de quórum. São quórums, né? De 12 a 14, de 14 a 16, 16 a 18, são cada jovem dessa idade ele participava de um quórum que tinha o presidente e 2 conselheiros que ajudavam, né, nessa parte de liderança. Então, estimula muito, por mais que sejam pequenininhos, mas eles tinham que conversar, o líder tinha que procurar o outro, cadê você, porque não veio, vamos para a atividade e tal. Então, isso estimulou muito, né? Isso me ajudou muito na vida, entender que liderança é importante, porque um bom líder, o papel dele não é simplesmente mandar, na verdade é influenciar as pessoas a serem pessoas boas também e se tornarem também líderes dentro do próprio processo. Sim, sim, com certeza. E outro ponto, né, na verdade, é justamente sobre essa questão, né? As diferenças que você viu nas 2 áreas do empreendedorismo. No empreendedorismo familiar e não sei nem qual nome utilizar para o empreendedorismo tradicional, corporativo, podemos dizer. De negócio, né? De Empreendedorismo de negócio, negócio, isso. profissional e tal. Eu só não entendi bem. Você que quais as principais as diferenças isso que você observa? Você teve a oportunidade de atuar, na verdade, né? Atua nas 2 frentes, né? Quais as principais diferenças que consegue observar nessa estrutura, na sua atuação, de maneira geral, e até para outras pessoas que podem um dia ter a oportunidade também de atuar numa empresa familiar? Cara, assim, eu acho que, como eu falei, são muito parecidos, né? Um casamento, por exemplo, ele é uma sociedade, pô. Então, todos 2 tomam decisões, todos 2 têm direitos, né, no processo todo, e precisam conversar, precisam, vamos dizer assim, se entender, precisam dominar sobre o assunto que estão discutindo, até para poder tomar decisões de forma correta. Então, eu não vejo tanta diferença, não. Acho que a diferença é mais, como é que eu poderia dizer, em proporção, né, de tamanho. Às vezes você tem você está falando de empresa, envolve outras coisas, não envolve tanto sentimento nem nada, envolve talvez muito mais pessoas, mas eu diria que os princípios eles podem ser aplicados tanto em um quanto em outro. E um bom empreendedor, ele com certeza também vai ser um bom pai de família. Porque ele entende de tomar decisões, entende de se colocar no lugar da pessoa, enfim, né? Eu vejo assim, um bom empreendedor ele vai conseguir administrar bem tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Mas isso também não é uma regra. Lógico, sempre vai ter exceções, né? Mas no geral eu diria que faz muito sentido isso aí. Tem uma frase até, eu lembrei, acho que é do Érico, né, que ele fala, né, não sei exatamente, nenhum sucesso no empreendedorismo é capaz de esperar algum fracasso na familiar, alguma coisa, eu não lembro bem. Eu vou te falar, essa frase eu conheço muito bem, Fabinho. Essa frase, ela é de um dos líderes da minha igreja, de um líder antigo, né? A frase é de David O. McKay. David O. McKay, o nome dele. Ele fala o seguinte, que nenhum sucesso na vida compensa na vida, ele fala, né? Lógico, aí o Érico, ele adaptou. Sim. Mas a frase é: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso lá. Eu cresci ouvindo essa frase, entendeu? Então, para mim, ela é muito tranquila e faz total sentido, né? Eu acho que a unidade familiar é o centro da nossa vida aqui na Terra, né? Aí falando já, lógico que a gente está entrando um pouco em religião e tudo, mas eu acredito muito nisso, né? Então, não faz sentido você ser a pessoa mais
bem-sucedida no mundo e não conseguir ter deixado um legado de uma família, né, uma esposa, às vezes, beleza, se não conseguiu ter filhos, mas você pode adotar, você pode... eu acho que é muito mais no sentido de influenciar pessoas, como a gente falou, de liderança, né, de você deixar um legado, né, um legado positivo, né, e você consegue fazer isso também, logicamente, dentro do ambiente familiar de uma forma muito mais forte, mais consistente, porque quando é sangue, né, sangue do sangue é diferente, né, a gente sabe disso. Então, a frase é essa aí, e realmente é uma frase que faz muito sentido para mim, né, e logicamente que também nenhum sucesso no empreendedorismo ou em nenhuma outra coisa, não é só na vida, no empreendedorismo, qualquer coisa. Nenhum sucesso vai compensar o fracasso familiar. Isso aí eu tenho certeza. E aí que a gente falou muito sobre empreendedorismo, né? Tem o empreendedorismo digital, né? Como foi que surgiu aí essa questão do tráfego? Foi realmente mais por conta da empresa? E querendo ou não, você poderia ter esse... Ah, beleza, isso aqui eu sei que precisa para a empresa, mas eu posso colocar outra pessoa para fazer isso para mim. Como foi essa inclusão aí, trazer mais essa habilidade? Então, eu sempre fui um cara que eu gosto de entender das coisas. Eu me considero um curioso, né, de tudo. A gente pode conversar aqui sobre várias coisas, eu vou saber um pouquinho, né, um pouquinho pelo menos de cada coisa aqui. Tem algumas coisas muito extremas assim, eu não vou saber, mas de coisas gerais, assim, de atualidades e tudo, de tecnologia, essas coisas, eu gosto, e aí eu estou sempre ali, eu sempre estou atrás de coisas novas. Como um empreendedor, né, a gente sempre pensa em como a gente pode otimizar os nossos resultados. E aí, quando a gente fala de otimizar resultado, é você investir menos, e quando a gente fala em investir, é tudo, tá? É investir menos dinheiro, investir menos tempo, investir menos esforço, para ter um melhor resultado. E aí, nem sempre também o melhor resultado significa lucro. É lógico que, em negócio, um bom resultado ele envolve lucro financeiro, sim, mas às vezes esse lucro ele pode ser visto de curto, médio e longo prazo, né? Então eu sempre sempre penso as minhas coisas em médio e longo prazo, porque quando a gente fala em lucro a curto prazo, normalmente são coisas que normalmente tem risco. É muito difícil você conseguir ganhar muito dinheiro em pouco tempo sem ter um risco alto, tá? Então, como eu sempre fui um cara também muito sensato, assim, muito precavido, um pouco seguro, nem tão seguro, mas um pouco seguro, eu sempre pensava mais a médio e longo prazo. E aí, na empresa, eu via que a gente gastava muito recurso, né? Tinha um orçamento alto de marketing e, inicialmente, ele era destinado aí 80% lá em 2006, né? De 2006 até 2008 e 2009, mais ou menos, era destinado para a lista telefônica. Não sei se Fabinho, né? Não sei se você pegou essa época aí, não, Fábio, mas talvez a galera que esteja assistindo a gente. Quando eu morava no interior, eu sabia que existia a lista, aquela amarela, né? Exatamente. Você sabia que existia. Eu usava. Né? Então, a lista telefônica, principalmente ali as páginas amarelas, era ali o Google da época. Né? Se você queria procurar uma empresa, você ia nas páginas amarelas e tinha por segmento. Né? Então, tipo, sei lá, eletrodoméstico, papelaria, o que é que tinha mais? Oficina mecânica, aí você ia lá para o segmento e encontrava as empresas dentro das páginas amarelas. E aí a gente investia muito nisso, a gente fazia meia página amarela todo ano, né? Então o custo disso era um custo alto, eu não lembro. Eu acho que eu diria que hoje, para fazer meia página amarela, seria aí algo em torno de R$ 10.000, acho que era 6 meses ou um ano. Basicamente isso aí. E a gente investia naquilo ali, tinha resultado, mas também não era um resultado que era satisfatório para a gente, que rodava, né? Chegava
toda Sim. semana, uma quantidade boa de interessados e tal. E aí depois a gente foi vendo que estava ficando um pouco alto e as pessoas estavam começando a deixar de utilizar as páginas amarelas. E aí a gente começou a utilizar outdoor, né? A gente também investia, colocava de 10 a 12 outdoors pela cidade, em pontos estratégicos. A gente fazia meio que vamos dizer assim, um círculo onde, se você saísse de casa, provavelmente, se fosse para um outro bairro, você passaria por algum outdoor do IBL. Então, eram 10 a 12 outdoors pela cidade durante 15 dias. Teve ano que a gente fez 30 dias, mas basicamente era 15 dias. E aí, o que acontecia? Era um investimento alto também, cada outdoor na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500, e só tinha 15 dias vamos dizer assim, de tiro, né? Você dava um tiro de 15 dias e tinha que pegar o máximo de pessoas interessadas naquele período, porque a gente passaria 6 meses novamente para poder fazer uma campanha de outdoor de novo. Então, era de 6 meses e a gente conseguia atrair aí, sei lá, em torno de 400, 500 pessoas naquele período ali. E a gente conseguia matricular em torno ali de, sei lá, 50 pessoas, 40 pessoas naquele período ali. Então, se você pensar aí, botar 50 pessoas por semestre, né, dá 100 pessoas, então a gente tem que trabalhar bem a retenção, aquela coisa toda. E aí a gente foi vendo que não era uma coisa simples, era uma coisa um pouco mais... dava um resultado bom, mas que talvez não era o ideal. E aí foi quando eu comecei a ver anúncios, né, de Google, anúncios de Facebook. No Facebook apareceu para mim, eu lembro, isso em 2011, né, apareceu um botãozinho, aí tinha assim do lado escrito Boost. Ah, o Boost, velho, que danado é isso? Aí eu cliquei para ver, aí dizia assim, você pode alcançar tantas pessoas. Aí comecei a mexer, aí era em dólar, aí pagava em dólar, mas o dólar na época ainda era barato, né? Não era tão caro. E aí, assim, foi como eu comecei. E aí eu comecei a ver que dava ali algum resultado, mas também não era muito. Aí, em 2012, o Facebook ele permitia colocar a cidade que você queria anunciar. Aí já melhorou, porque na época era uma coisa mais aberta. A gente meio que anunciava para as pessoas que já seguiam a gente e amigos dessas pessoas no Facebook. Não era uma coisa assim que eu poderia alcançar muita gente, não. Então a gente tinha, sei lá, vamos dizer que a gente tinha 200 pessoas seguindo a página do Facebook lá do IBL, então anunciava para essas 200 e anunciava para os amigos dessas 200. Então dava uma galerinha ali. Sim. Mas aí, quando começou a aparecer a cidade, aí eu disse, eita, pô, velho, então agora eu não preciso mais fazer meu outdoor. Eu pensei exatamente isso, né? Até porque no outdoor a gente já fazia o esquema de mandar para o nosso site. A gente já tinha um site desde 2010, a gente tinha um sitezinho bem simples, que a pessoa entrava e era um formulário só. E a pessoa preenchia o formulário e chegava o cadastro para a gente. E aí, por que a gente fazia isso? Porque é interessante, né? Como é concorrência e como é concorrência da própria marca, né? Tinha um outro IBL de um outro franqueado aqui em Recife que não queria dividir os outdoors com a gente. Aí eu disse, pô, eu estou colocando a minha marca, que é a marca do cara também, o cara não queria investir, dividir o preço, aí eu colocava o meu, mas o cara, quando ele procurava, terminava achando o telefone do outro cara lá. Aí o que é que eu fazia? Eu colocava o meu telefone e colocava o meu site. Quando eles entravam no meu site, aí eu tinha certeza que o cadastro vinha para mim, porque tinha um site também da franquia. Aí a pessoa podia entrar no site da franquia e escolher para quem mandar. No meu, não, ela mandava só para mim. Começou assim. Aí, quando apareceu essa opção de anunciar para a cidade de Recife, eu consegui ver a possibilidade de eliminar o outdoor, gastando menos e alcançar mais pessoas. E aí comecei a fazer isso. E aí era a mesma coisa, eu anunciava para Recife, só que eu mandava as pessoas para o site, que era justamente esse site que eu já tinha, que tinha um formulário para a pessoa preencher e chegava para mim instantaneamente o nome, telefone,
o idioma que a pessoa tem interesse e o e-mail dessa pessoa. E aí a gente conseguiu começar a rodar o que na época a gente nem chamava de lead, né? Mas o que hoje a gente chama de lead. A gente conseguia gerar leads através desse sitezinho. Aí, meu amigo, depois disso foi só alegria, porque aí o Facebook começou a segmentar o endereço, eu conseguia colocar o CEP, aí do CEP eu conseguia colocar um raio de alcance ali de tantos quilômetros, ou seja, eu conseguia afunilar melhor para alcançar pessoas mais próximas de mim. Quando eu botava Recife, era Recife e região metropolitana, então eu pegava Paulista, Abreu e Lima, e eu não queria, eu queria mais focar ali mais próximo. E aí, assim, o próprio Facebook ele foi aperfeiçoando a ferramenta e ainda continua, tá? A coisa incrível. Quem tem a oportunidade de trabalhar com marketing digital, com Facebook Ads, sabe que toda semana eles mudam alguma coisa e o intuito, tanto, assim, uma coisa que eu acho muito legal de inovação e tecnologia é que realmente eles têm como objetivo ajudar, assim, que entregar um resultado melhor e ajudar o teu cliente também. Então, eles cruzam, eles tentam entregar você para a pessoa que está querendo e tentam entregar a pessoa que está querendo para você. E aí dá um match e aí chega o interessado para você, né? Então, tanto o Facebook quanto o Google, por mais que eles tenham políticas que às vezes são chatinhas e tal, mas eles são extremamente dedicados a entregar uma boa experiência para o seu usuário, que é o meu cliente também. Então, eu admiro muito as duas plataformas por sempre estarem melhorando para entregar um melhor resultado, uma experiência mais rápida, uma boa experiência para os clientes dele. Então, minha história no marketing digital começou ali em 2011, mais ou menos, né? E desde então, eu nunca parei de estudar, nunca parei de testar. Eu acho que o segredo do marketing digital, falando aí de tráfego pago e anúncio patrocinado, é teste, é você testar todas as funcionalidades, ver o que é que dá o melhor resultado, entender os relatórios que você tem, entender de métricas. Quando você entende disso, você, querendo ou não, você passa a saber o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, e aí você pode tomar decisões baseadas em resultados para que você possa melhorar ainda mais, otimizar ainda mais, né, os teus anúncios, os teus resultados. Né? E aí, para fechar aqui, em 2015, como eu falei já, eu comecei a dar consultoria, porque muita gente não sabia o que era anúncio patrocinado, e via, né, pô, eu vi o IBL no Facebook e tal, não sei o quê, como é que tu faz, como é que tu tem esse resultado? A gente chegou a gerar 100, 200, 300 leads por semana, né? Então, como é que tu tem esse resultado e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a dar consultoria gratuita, inclusive no começo, porque era amigo, pessoa conhecida. Aí, não, faz assim, faz assado. Só que eu via que eu estava perdendo muito tempo e deixando de cuidar do meu negócio para estar ajudando pessoas. E aí eu tomei, em 2016, a gente tomou a decisão de começar a cobrar para poder ajudar, para ficar uma coisa justa também, e eu poder me dedicar mais também, né? E aí, em 2016, a gente começou a fazer consultoria, deu muito certo. E em 2017, a gente abriu uma agência. E aí, no início da consultoria, era mais voltada para cursos de idiomas mesmo, porque a gente era franqueado master, a gente tinha várias pessoas na franquia que tinham a gente como referência. Então, a gente começou a dar consultoria para essa galera, só que aí começou a aparecer também pessoas de outros nichos, né, de outros segmentos, e aí foi quando a gente se juntou com pessoas que tinham também habilidades de marketing e tal, e abrimos uma agência de marketing digital focada em resultado, ou seja, não era só postzinho de rede social, não, era post associado a anúncio patrocinado que traria resultado para essa galera, né, para os clientes. E aí deu bem certo, né, a gente começou a crescer, só que a gente tinha uma dor nossa que a gente queria meio que atender nos nossos clientes. Aí, pô, o custo de agência sempre foi muito caro, né? E a gente queria oferecer um bom serviço com um preço acessível. E foi onde a gente pecou, né? E aí a gente começou a ter muito cliente, porque a gente estava com preço muito bom, mas para cada cliente novo que a gente pegava, a gente chegou no limite que a gente tinha que trazer mais gente para a equipe.
E aí a conta terminava que não fechava, porque pega um cliente novo, funcionário novo, cliente novo, funcionário novo. E o lucro nunca chegava a dar muito Sim. lucro, né? Foi quando eu comecei, foi quando eu conheci o marketing digital mais focado em infoproduto, lançamentos, e aí a chave virou. Eu disse, pô, velho, isso aqui é bom, porque eu não tenho cliente, né? Assim, é meio que sócio, né? O cliente de lançamento, o especialista de lançamento, ele é um sócio, na verdade. Ele não é cliente, porque a gente conversa, a gente diz o que tem que fazer, a gente faz a nossa parte, mas ele faz a dele também. E aí, eu gostei muito, né? A gente gostou muito do modelo do negócio de lançamento. E aí a gente migrou, a gente demitiu os clientes de agência e passamos a focar apenas em lançamento. E aí a gente tem tido bons resultados aí até hoje. Né? Tem aqui acho que não dá para ver, não, mas tem uma plaquinha ali de resultado. Nós somos agência parceira Hotmart, plaquinha de 6 e 7, já temos vários 6 e 7 aí dentro da agência. E assim, tem sido. E assim, o melhor de tudo, eu acho, aí, até para fechar o contexto todo do marketing digital, Fabinho, é que o melhor de tudo é que quando a gente migrou para o modelo de lançamento, além da gente melhorar a qualidade de vida nossa, né, melhorar ambiente de trabalho, melhorou tudo, a gente conseguiu atingir nosso propósito muito mais rápido, porque a gente consegue hoje ajudar muito mais pessoas. Por exemplo, na minha escola, para você ter ideia, né, no nosso curso lá, a gente tem uma média aí de 30, 40, 50 novos alunos por mês, né? Nos nossos lançamentos, eu tenho 200 alunos, tenho 150 alunos, tenho 100 alunos, depende do lançamento, mas a gente consegue potencializar muito mais as nossas, vamos dizer assim, as nossas propostas né, como pessoa, né? Então, o nosso propósito, né? Então, todos os especialistas que a gente trabalha, eles têm propósitos muito alinhados com os nossos, de ajudar pessoas a crescer profissionalmente, ajudar pessoas através, né, da saúde. Então, tudo isso a gente consegue, além, né, de ter um resultado melhor, a gente consegue levar esse propósito para uma escala muito maior, que é muito legal. E, pessoal, para quem não conhece todos esses termos, não está habituado, tudo bem, fiquem tranquilos. Sobre a questão do tráfego, qualquer coisa pede uma consultoria aí, marca um horário com o Diogo. E sobre os termos 6 em 7, 6 em 8, aliás, 7 em 1, enfim, essas são algumas terminologias do marketing digital. Vou pegar aqui a mais conhecida, né, que é o famoso 6 em 7. São 100 mil, ou seja, 6 dígitos faturados em 7 dias consecutivos. Ou seja, a famosa abertura do carrinho ali, abriu hoje, daqui 7 dias tem mais de 100 mil na minha conta, então eu acabei fazendo 6 em 7. Então, Diogo já Que fez pode isso ser, viu, Fabinho? algumas vezes. Tanto pode ser mais de 100 mil e pode ser até 999 mil, né? Então, assim, é uma frequência boa, lógico. Faturamentos acima de 300, 400 mil são grandes lançamentos, tá? A gente ainda está ali no meio termo, ali na média de 6 em 7 mesmo. A gente tem faturamento de 100 mil, de 107 mil, 120 mil, né? Por aí. Então, mas não é nem valor em si, né? Eu acho que é muito mais, como eu falei, Do o que é que a impacto, né, gente que tem feito, você... o impacto que a gente consegue causar, né? Quando você fala num lançamento de 7 dígitos, por exemplo, são milhões de pessoas, desculpa, milhares de pessoas. Sim. Um faturamento de 6 dígitos são centenas de pessoas, né? Mas são, como eu falei, centenas de pessoas que foram impactadas por um bom produto, né? Um produto que, de fato, tem transformação, que é o que mais a gente preza quando a gente pega um projeto de lançamento. Isso é um dos grandes pontos, né, para a gente destacar, né, nessa conversa, principalmente quando a gente fala marketing digital, né? Tem a questão da escala, né, que a gente nunca vai conseguir ter isso, como você disse, a questão da escola, do número de alunos e do número de alunos que você consegue ter no ambiente digital, no marketing digital,
mas essa questão do impacto, né? Você está alinhado, como você disse, com os sócios que você tem hoje na empresa, deles levarem a mensagem, levarem ali o conhecimento necessário para aquelas pessoas que buscam, né? E aí lembrei de quando você falou do que o Google e o Facebook fazem, né? De levar a melhor experiência para o usuário. Então vocês acabam fazendo isso, só que de uma outra maneira também, levando a melhor experiência ali do expert para, nesse caso, o aluno, o cliente que vai estar comprando ali o produto, aquela experiência com ele. Total. E quem paga a conta lá do Google e do Facebook é quem anuncia, né? Não é o usuário. Né? Porém, a gente tem que lembrar que o que é o mais legal de tudo é que o usuário ele sempre vai ter uma boa experiência e a ferramenta ela sempre vai tentar também te entregar o melhor resultado, ou seja, o lead mais qualificado, mas é muito importante conhecer a ferramenta. Se você sabe usar a ferramenta, sabe utilizar todas as funcionalidades que ela tem, por exemplo, a parte de público personalizado, enfim, opções de funcionalidades da ferramenta que vão te ajudar a você ter um resultado melhor, né? Lógico, é mais caro, porém você sempre vai ter um resultado melhor do que uma ferramenta mais barata. É muito melhor você pagar um pouco mais caro e ter resultado do que gastar o dinheiro e não ter resultado nenhum, que acontece quando você não domina muito bem também a ferramenta. Sim, e isso serve também principalmente por conta de alguns, nesse caso, profissionais, né? E nesse caso, incluindo até mesmo eu, que sou personal trainer, aí tem a questão de Thaís, né? Que lembrei que são dentistas, tem a questão dos advogados, e várias outras profissões que não conseguem, aliás, algumas que conseguem, na verdade, fazer esse tipo de atendimento, né? Principalmente a questão do infoproduto e algumas outras que não podem fazer isso, porque obviamente não tem como um dentista, pegando aqui o exemplo, atender online, mas fazer uma limpeza, um canal, enfim, mas ela Vou pode dar até um exemplo, justamente... viu, Fabinho? Vou dar um exemplo. A gente tinha uma cliente que não era cliente de lançamento, era cliente de agência, isso há uns 4 anos atrás. Aí ela fez assim, essa coisa de conteúdo, né, de postagem em rede social é muito legal e tal. O que é que você acha que eu posso fazer? Aí eu disse, sabe o que é que você poderia começar a fazer? Fazendo um curso ou um vídeo de escovação de dente e disponibilizar isso gratuito. Porque muita gente não sabe escovar o dente corretamente. Né? E você não encontra isso com tanta facilidade, não. Né? Então, aí eu disse a ela, vê, assim, essa questão de o impacto que uma coisinha simples, você pegar 1 minuto, você grava um vídeo ensinando a forma correta de escovar os dentes, né? O que aquilo ali pode causar de benefício para uma pessoa que talvez não possa pagar uma consulta para aprender isso. Sim. Né? Mas a pessoa entrando ali online, ela pode ter acesso àquilo. Isso é um ponto, Fabinho, que eu também acho que é muito bom deixar claro, assim, para nós, como agência de lançamento, um dos pontos muito importantes quando a gente avalia um especialista para virar parceiro da nossa agência, é que ele tenha um conteúdo muito bom e que tenha bastante conteúdo gratuito. Por quê? Porque a função social que esses especialistas têm também é muito importante, porque não é todo mundo que vai ter a condição de comprar aqueles produtos. Beleza, mas se você foca em propósito e você foca em transformação, você pode já, no seu conteúdo gratuito, ajudar as pessoas. Você não precisa receber sempre 100% para poder ajudar as pessoas, não. Você não pode... Não é uma moeda de troca que, para você trabalhar, você tem que receber. Não necessariamente. Se você faz aquilo por amor, você sempre vai ter espaço, sempre vai ter tempo para fazer o solidário, né? Fazer o gratuito e ajudar as pessoas a também serem influenciadas e, vamos dizer assim, Aprenderem, poderem né? consumir, Mesmo. consumir aquele conteúdo numa forma mais gratuita também. Isso, é isso mesmo. E nesses anos aí de experiência, né, tanto no digital quanto
no presencial, quais foram os maiores desafios que você teve e quais foram assim, as principais diferenças que você notou entre os dois ambientes, além do que a gente já conversou aqui? Cara, ó, no digital, acho que o desafio, acho que muita gente enfrenta esse desafio hoje, né? As redes sociais, elas são terra de ninguém, né? Então, qualquer pessoa que chega hoje, ela chega com um discurso bonito, promessas estratosféricas, assim, né? E muita gente cai em discurso, né, de promessas que às vezes não são exatamente o resultado que daria, né, que a pessoa busca, na verdade. E muitas vezes as pessoas que fazem o bem e fazem o certo, elas pagam por isso, porque hoje as pessoas muitas vezes têm um certo pé atrás de comprar determinado curso e tal, porque em algum momento uma pessoa vendeu e não entregou, ó, enfim, né? Tem essa coisa dos haters também na internet. Todo mundo agora tem uma opinião, aí o cancelamento. Então, tudo isso, eu acho que para o digital, às vezes, isso não ajuda. Tá? Isso não influencia também muito, porque quando a gente faz o tráfego pago, a gente entrega. Né? Então, mas no orgânico, muita gente perde, né, por conta do erro de pessoas. Né? O Facebook ele restringiu muito alcance e tal, alguns temas e tudo, porque pessoas fazem coisas que terminam atrapalhando e tudo, né? Então, no digital, acho que o grande desafio é preparar as pessoas para realmente entenderem o objetivo maior, assim, né? Aí falando de educação, tá? Falando de transformação através de educação online, né? As pessoas ainda não estão preparadas porque tem muita gente que banaliza o processo. Mas, hoje em dia, o mercado de infoproduto é um mercado gigantesco e consegue sim levar transformação, levar resultado para pessoas que precisam. Mas você tem que estar ali em contato, né, com pessoas que realmente são íntegras, né? E no mercado tem muita gente boa, mas como eu falei, também tem muita gente ruim. E se eu tivesse que fazer um comparativo com o empreendedorismo, né, sem ser no digital, hoje assim é muito triste ver que por um motivo que ninguém não tem um culpado, né? A pandemia chegou aí, o Covid chegou, atropelando, destruindo muitos negócios. Infelizmente, a gente vai culpar quem? Vai culpar a doença? Mas a doença não é uma pessoa, né? Então, é muito triste ver negócios fechando, famílias sofrendo, né? Assim, por mais que a gente tenha uma boa empresa, tenha um bom produto, tenha uma boa entrega, tem coisas que estão sofrendo demais e não tem muito o que fazer, né? É muito triste ver, né? Mas pelo outro lado, o digital está, né, voando, porque as pessoas estão realmente, por conta dessa coisa de lockdown, né, de pandemia, de distanciamento, as pessoas passaram a utilizar muito mais as redes sociais, a internet. Então, isso fez com que o mercado de infoproduto crescesse muito. Mas, como eu sou um empreendedor físico, né, de negócio local nato, eu fico muito triste, porque assim nunca a gente vai ser só digital. Não, as pessoas precisam de se relacionar, as pessoas precisam de negócio físico, né? Então eu fico muito triste quando vejo, né, negócios fechando. E eu torço muito para que essa pandemia passe, né, o quanto antes, para que a gente possa retomar, né, a nossa economia, que as pessoas possam ter a oportunidade de abrir o seu negócio próprio, de vivenciar a oportunidade de empreender, que eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria ter essa oportunidade. Assim, é muito legal.
E pegando tudo isso aí que você falou, né? O marketing digital é uma bolha, né? Uma das várias bolhas que existe, né? Mas querendo ou não, é tudo, apesar de ter um esforço, é relativamente tranquilo. Você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar no conforto ali do ar-condicionado, do ventilador, trabalhar com celular, com computador, tudo isso. Então, é uma bolha que não existe. Hoje, eu consigo dar 90% das minhas aulas hoje estão sendo online. Então, às vezes, cara, beleza, cansa. Produzir conteúdo é algo que cansa, né? Todo mundo que consegue ou que se propõe a fazer isso, né? Como você disse, com constância. Mas, às vezes, o cara tá cansado assim, aí eu passo, sei lá, 9, 10 horas da noite no sinal, tá o cara lá vendendo fruta, vendendo morango. Eu digo, meu amigo, é para você não reclamar de nada na sua vida por conseguir trabalhar com isso aqui, porque o cara tá ali e não é, tipo, não começou a trabalhar à noite pegando como é que se diz? O clima bonzinho não, né? Ali 6 horas até 10 horas da noite. Não, o cara tá ali desde o meu dia, no sol quente, até 10 horas da noite. Então, quem tem a oportunidade, né, de trabalhar aqui é uma bolha e não tem literalmente motivo nenhum mesmo para reclamar de nada. E eu diria que esse é o real empreendedor, viu, Fabinho? Assim, O cara o que tá empreendedor ali... mesmo, assim, é o cara que está da frente ali. Ele é o caixa, ele é o financeiro, ele é o entregador, ele é a recepção, ele faz tudo, né? E é esse que é o real empreendedor, assim. Ele está ali fazendo das tripas coração, né, para ter o seu resultado com o mínimo de, vamos dizer assim, muitas vezes de condição possível, né? Ele Sim. faz muito com pouco, né? Assim, graças a Deus, eu posso dizer que eu vim desse, assim, eu não quero comparar, tá? Mas, por exemplo, eu comprei uma escola sem ter dinheiro nenhum, né? Mas é aquela coisa do fazer muito com pouco. Eu sabia quando entrava, quando saía, e disse, não, eu vou querer. Agora eu não posso pagar agora, mas se você me der um prazo, eu pago Aí eu paguei em 12 meses, eu paguei e comprei a escola. Foi o que eu fiz. Eu não tinha R$ 1 no bolso, não tive ajuda de ninguém, mas fiz um acordo com eles e eles aceitaram. E aí é quando você começa a fazer as coisas acontecerem, entendeu? Para muita gente, é assim, você comprar o chiclete, a caixinha, vender a caixinha para comprar duas, né? Lógico, é o que eu falei, proporcionalmente é parecido, né? Sim. Mas esse tipo de empreendedorismo é muito difícil. Então, eu admiro muito pessoas assim. Porque eu sei o que eu passei, né? Para poder pagar aquelas contas lá que eu tinha, aquele compromisso que eu tinha. Né? Lógico, ainda bem, graças a Deus, eu morava com meus pais ainda e tudo, então facilitou. Mas não é fácil. E se você não... Muitas vezes você tem que ter como é que chama? A coragem, né? Não é nem coragem, mas você tem que botar, ser um pouco, muitas vezes, ousado, Ousado, né? sim. Porque senão você nunca vai sair daquela sua zona de conforto ali. Então, acho que E foi um também grande aprendizado que eu tive. a oportunidade que você teve era naquele momento, né? Se você não pegasse ali naquele momento, pode ser que você nunca, não tem, obviamente a gente não tem como descobrir porque você aproveitou a oportunidade, mas é aquilo, né? Se você não tivesse aproveitado, pode ser que você nunca tivesse entrado ou enveredado aí por esse caminho, essa sua história. Então tem isso também, né? De você aproveitar aí as oportunidades, né? E às vezes, Sim. como você disse, precisa ser ousado mesmo, porque quem fica só no cantinho ali não vai conquistar seu espaço, não. Precisa estar com vergonha, vai com vergonha. Se está com medo, vai com medo, né? Eu sei bem o que é isso aí. Eu já fui o cara. Acho que eu nem sei, mas acho que eu já falei aqui. Falei, inclusive, no último podcast, que era o cara extremamente tímido, assim. Eu lembro hoje da minha. Fazendo retrospectiva, né? Desde a época de colégio, tudo.
E também até mesmo nas redes sociais, né? Você consegue dar alguns passos ali, mas outros você precisa de um tempo maior também para conseguir dar. Mas o importante é não parar e aproveitar realmente as oportunidades que surgirem, porque alguns nunca mais irão voltar. Total. Às vezes o cavalo passa selado, né? E você tem que subir. Se não subir, vai perder mesmo. E às Exatamente. vezes ele não passa duas vezes, né? E aí depois, se não pegar o cavalo selado, vai ter que arrumar o cavalo, vai ter que arrumar a sela e fazer 3 vezes, 5, 10 vezes mais trabalho para alcançar o mesmo resultado, né? Mas é isso. É isso aí, meu amigo. E vamos agora já falar um pouco mais sobre Diogo, né? A gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre o mundo do lançamento aí. Hoje, quais as mudanças que aconteceram na sua vida? Você falou que teve um presente aí que foi Luísa, né? Que veio em 2020. As mudanças que aconteceram na vida de Diogo pós-chegada de Luísa e o que isso também acabou querendo ou não repercutindo aí para o mundo dos negócios. Então, a chegada do Luísa, como eu falei, ela já era muito esperada, né? E aí a gente conseguiu concretizar isso em 2019, quando a Sueli engravidou. Luísa nasceu em 2020 e assim foi realmente uma mudança, né? Uma grande mudança na nossa família, mas a gente já tinha não se preparado, porque a gente não se prepara para uma criança, né? A gente meio que sabe o que vai acontecer, mas é tudo, né? Tudo novo, né? Você tem que ter aquela experiência, mas é tudo muito dentro do que a gente sempre sonhou. Ela veio daquele jeito bem feliz, ela trouxe muita felicidade, ela é uma criança muito feliz, trouxe muita felicidade para a nossa vida, né? Então, é bem o que a gente queria. Veio no momento, né, bem no meio da pandemia, a gente pôde aproveitar bastante ali também o crescimento dela, né, porque como a gente estava mais em casa e tudo, então acho que foi a única vantagem aí da pandemia, né, deixou a gente mais próximo e poder acompanhar realmente mais de perto a nossa bebê. Mas só quem tem realmente filho e assim muitas vezes a gente tem um apego muito grande a nossos pais, né? A minha família, meu pai, meus irmãos, mas só quando você tem a sua própria família que você realmente entende o real significado do negócio. Então é muito melhor. Se você acha que ter seu pai e sua mãe como família é bom, experimente ter a sua própria família que você vai ver que é incrível, né? Não é que eu não diria que é bem melhor, mas é completamente diferente. E pegando tudo isso que você falou, né? Teve uma frase que enfim, isso veio na minha cabeça essa semana e tá vindo agora. O homem sai forjado na guerra, né? E aí não tem como não que obviamente o filho seja nesse sentido, mas a questão é que por mais que a gente realmente se prepare ali, tem a questão como você disse, do planejamento, imagina o que pode acontecer, as coisas só vão, você só vai saber como agir e o que fazer na hora que ela acontecer, né? Então tem cada fase, né? Você pegando mais uma vez a questão do seu intercâmbio com 16, com 19, aí teve a questão do empreendedorismo, tem agora essa fase Diogo sendo pai, e as mudanças vão acontecendo, né? O quanto você hoje enxerga aí de mudança na sua personalidade, o quanto esses fatores que a gente citou aqui interferiram nessa mudança. Eu acho que a nossa vida ela é feita de fases, né? E de escolhas que a gente faz e tudo. E assim, eu posso dizer que são, né, 30 e poucos anos, quase 40 anos, mas que a quantidade de coisas que eu já vivi nesse período, aí vamos falar assim, coisas mais marcantes, né? De, por exemplo, eu cheguei a pesar 114 quilos, né? Passei por uma cirurgia de redução do estômago, perdi muito peso, realmente tive que me readaptar a uma nova vida, e aí, assim, fora todas essas outras experiências profissionais, algumas doenças, algumas coisas de superação que você tem que passar. Então, tudo isso fez eu ser quem eu sou hoje. Eu não posso dizer que o Diogo de hoje é porque
eu fiz um intercâmbio, é porque eu, sei lá, perdi tantos quilos. Não, é uma junção de tudo isso, né? Então, cada decisão que eu tomei ao longo da minha vida, cada uma dessas coisas que eu passei, elas vão lapidando a gente e a gente vai. É um processo que não tem fim, na verdade, mas que a gente tem que entender que a gente também não pode parar no processo, que a gente tem que estar sempre buscando, né? Buscando aprender, buscando estudar, buscando coisas novas, experiências novas, buscando mais conhecimento para que a gente possa tomar decisões cada vez melhor, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente analisa assim a nossa jornada, né? Sim, e realmente, né? O que Diogo passou, o que Fábio passou, foi o que fez cada um chegar aqui com sua história, né? E aí é como você falou, né? É tudo isso construiu cada um até aqui. E aí, até mesmo para as pessoas que ficam paradas, isso não deixa de ser também uma maneira não de evolução, né? Mas às vezes, enfim, na verdade, essa inação faz com que a pessoa não evolua, né? Então eu acredito que é aquele cara que muitas vezes, cada um, obviamente, faz o que quiser da sua vida, mas é aquele cara que às vezes está ali no mesmo emprego há 15, 20, 30 anos, mas que ele não consegue, o cara, se for olhar, não consegue observar nenhuma evolução dele, né? Nem às vezes a questão é financeiramente mesmo, nem a questão de, por exemplo, que você falou lá, trazendo da estrutura, né? De sair de um jovem que chegou ali começando na empresa, era estagiário, que depois foi contratado, assumiu outra função e virou até um dia ali um funcionário sênior. Então, acredito que é isso, né? E nós, seres humanos, né, somos buscados a evolução, né? A história mostra isso, né? E infelizmente, algumas pessoas também não conseguem dar esse passo. É isso. E, Pois é, meu amigo, é isso aí. e Diogo, agora mais algumas perguntas. Hoje, o que é que faz o coração de Diogo bater mais forte? Cara, eu acho que novos desafios, né? Assim, não desafios, coisas diferentes, mas coisas que vão fazer com que eu tenha que aprender uma coisa nova, desenvolver uma nova habilidade, ou, por exemplo, normalmente a gente chega em fases que a gente meio que como é que eu poderia dizer? Em inglês, a gente chama de stuck, né? Que a gente fica preso, né? Nós estamos presos por qualquer coisa que seja. Por exemplo, na minha empresa, eu não consigo passar do faturamento X, por exemplo. E aí eu vou ter que quebrar a cabeça para poder sair daquilo ali e melhorar. E aí, ou estou com um problema assim, aí eu tenho que encontrar uma solução para isso. Então, os desafios, eles normalmente vêm para me ajudar a crescer, a adquirir uma nova habilidade, a um novo conhecimento. Então, eu acho que desafios me motivam normalmente, né? Lógico, desafios bons. Mas a gente está pronto, mas a gente tem que estar pronto para todo tipo de desafio também, né? Eu acho que isso aí é muito importante que fique claro, né? A gente quer bons desafios, sim, mas a gente tem que estar pronto para qualquer um. E um fato assim que marcou sua vida aí nesses 39 anos? Ah, cara, tem muitas coisas, mas eu diria que um divisor de águas aí foi quando eu passei 2 anos da minha vida dedicado a uma coisa que eu não recebi nada. Vou refazer, porque eu recebi muita coisa em troca, né? Mas nada financeiramente falando Sim, naquele momento, né? Mas realmente aqueles 2 anos eles foram divisores de água na minha vida, assim, eles me mudaram, me lapidaram de uma forma muito melhor. Eu acho que eu não seria hoje quem eu sou sem aqueles 2 anos.
ou levaria muito mais tempo para aprender o que eu aprendi Foi um grande intensivão, eu diria. O intensivão que trouxe Diogo para... Saiu, digamos, um menino e se transformou ali no homem. Total, total. E uma lição, uma grande lição aí para compartilhar com a gente. Cara, a grande lição, nem tudo é dinheiro, né? E que pessoas, elas não foram feitas para ser usadas, né? Pessoas foram feitas para ser amadas e dinheiro foi feito para ser usado, né? Eu acho que isso é um lema também que eu tenho, assim, que eu levo a minha vida, né? Dinheiro foi feito para gastar e pessoas foram feitas para amar. Então a gente não pode focar no dinheiro, né? Como se fosse a solução para nossos problemas. Não, a solução para nossos problemas são pessoas, são nossa família, nossos amigos, você ter uma vida boa. Então, se você for olhar, pessoas, elas são muito mais importantes, né? E o dinheiro, ele é consequência dos seus resultados, né? Do que você faz com a sua vida, de como você toma as suas decisões, do que em que você foca, né? Eu acho que aí são grandes lições e um grande aprendizado que eu tenho na minha vida. E quem inspira Diogo? Cara, eu poderia dizer que eu tenho algumas inspirações, mas eu diria que aqui na Terra, eu diria minha mãe. Minha mãe é uma grande inspiração para mim. Ela é cadeirante, né? Teve paralisia infantil com 4 anos de idade e ela conseguiu vencer na vida, né? Mesmo não precisando, meus avós tinham condições de oferecer tudo para ela. Ela estudava em casa, teve que fazer supletivo, porque meu avô não queria que ela fosse para a escola nem nada, enfim. Mas ela fez supletivo, passou na universidade, se formou, começou a trabalhar, foi funcionária pública federal, concursada por um bom tempo, e aí se aposentou por invalidez. E mesmo assim ela conseguiu cuidar de uma família, ter 3 filhos, né? É impressionante, assim, se você parar para pensar, mas ela conseguiu. Então, ela, para mim, é realmente das grandes referências que eu tenho. E para a gente fechar, uma frase, uma palavra que representa o Diogo. Consistência é melhor e maior do que intensidade. E uma outra frase também que eu gosto muito, tá? É melhor ser feliz do que ter razão, né? A gente muitas vezes se prende em detalhes, né? É muito melhor você ter a cabeça mais aberta e aceitar que pessoas são diferentes, que você não é o dono da verdade, mas que você pode ser feliz, né? Aceitando as pessoas como elas são, e tá tudo bem, né? Todo mundo tem seus defeitos, ninguém é perfeito. Então, eu acho que essa frase também me define muito bem. É melhor você ser feliz do que ficar se preocupando com outras coisas e ter razão com tudo. Massa. Diogo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, ter batido esse papo aqui com a gente. Em breve a gente volta para falar sobre muitas outras coisas. Pessoal, muito obrigado. Finalizamos mais um livecast, nosso 19º episódio. Até a próxima e grande abraço. Abração, Diogo. Obrigado, pessoal. Valeu, Até Fabinho. a Um abraço. próxima. Tchau.